Prezados companheiros e prezadas companheiras do Grupo da Fraternidade Irmão Altino, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, oferecendo a nossa contribuição para as lives que são realizadas todas as quartas-feiras e aos domingos pelo Grupo da Fraternidade Irmão Altino, dando continuidade aos encontros que até então, antes da pandemia, eram presenciais, e, em função dela, acabamos por optar em fazer esses encontros virtualmente. Então, por enquanto, nós apenas iremos nos encontrar por aqui, no virtual, mas com certeza, se assim a espiritualidade e os amigos que dirigem os desígnios do nosso planeta permitirem, quem sabe no próximo ano estaremos novamente de volta presencialmente, aí matando a saudade dos amigos, dos companheiros de trabalho e principalmente tendo a oportunidade de receber de uma forma mais presencial esse calor, esse carinho que com certeza todos oferecem a cada um de nós quando aqui comparecemos para contribuir com as lives. O nosso tema de hoje, solicitado pela Fernanda, é o Conhece-te a ti mesmo. Um tema tão falado e tão conhecido, não só dentro da doutrina espírita, mas também em todos os meios espiritualistas que falam da importância e da necessidade do ser humano nas suas alterações e modificações pessoais. E para falarmos um pouco a respeito deste tema, recorremos ao Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, no capítulo 12, em que, na questão 918, que tem como subtítulo, né, neste capítulo 12, nós temos o subtítulo Caracteres do Homem de Bem. E na questão 918, Kardec pergunta ao plano espiritual: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E aí os benfeitores respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, para que nós possamos nos elevar espiritualmente e melhorarmos a nossa hierarquia espírita ou espiritual, dizem os benfeitores amigos que é importante que nós, na nossa vida material, nos atos da nossa vida material, nós representemos de forma digna e fiel as leis de Deus. Leis essas que são chamadas de leis naturais e que fazem parte também aqui do Livro dos Espíritos. E a segunda questão importante que os benfeitores colocam é quando antecipadamente compreendemos a vida espiritual. Então, para que nos tornemos homens de bem, para que nos tornemos pessoas boas, para que espiritualmente possamos nos elevar na hierarquia dos espíritos, é importante, em primeiro lugar, que pratiquemos nos atos de cada dia as leis de Deus, que são as leis naturais da vida. E, em segundo, que tenhamos uma compreensão profunda a respeito da vida espiritual, ou seja, que nós tenhamos a capacidade e a possibilidade de conhecer a questão da vida espiritual, que já vivemos outras vidas, que estamos vivendo esta vida agora numa nova oportunidade para novos aprendizados, para novos acertos, e que, com certeza, viveremos outras que também nos oferecerão
oportunidades de progresso e de desenvolvimento. Kardec ainda coloca mais alguma questão, elucidando a pergunta 918, e ele diz assim: verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Então, é como se ele estivesse oferecendo para nós 3 maneiras práticas e fáceis de atingirmos o nosso desenvolvimento e nos tornarmos homens de bem. A prática da lei de justiça, a prática da lei do amor e a prática da lei da caridade. Justiça, que nós muitas vezes tanto falamos, tanto reclamamos, tanto solicitamos, mas que, na maioria das oportunidades, deixamos de observar se nós mesmos temos cumprido com a lei da justiça, se temos sido justos para conosco mesmo, para com a vida, para com as pessoas, para com as situações que nos envolvem. É muito prático e muito fácil exigirmos a justiça, solicitarmos a justiça. Corriqueiramente, pedimos aos benfeitores espirituais que derramem sobre o planeta, e em especial pelo nosso querido Brasil, um ato de justiça verdadeira no coração de todos aqueles que comandam as nações do mundo e sobre aqueles que comandam a nossa nação, Brasil. Mas, neste pedir, esquecemos-nos de observar, como disse, se nós mesmos estamos realizando essa justiça tão solicitada. Será que temos verdadeiramente sido justos a ponto de solicitar mais justiça em função das outras pessoas? Será que nós estamos conseguindo exemplificar a justiça de nossa parte para exigir dos outros uma postura e uma atitude igual à nossa ou até melhor do que a nossa? Então, a doutrina espírita nos concede esta possibilidade de reflexão, essa oportunidade de compreender que aquilo que muitas vezes nós estamos pedindo deve ser algo exemplificado por nós de uma maneira cotidiana em todos os atos da vida. Então, se queremos justiça, devemos agir com justiça no decorrer do nosso dia, no decorrer da nossa vida. A outra lei é a lei de amor. Então, também solicitamos amor no coração dos homens, principalmente no coração daqueles que são os homens públicos, aqueles que detêm sobre si o poder, a possibilidade de mudanças e de transformações na sociedade, para que as pessoas amem mais, para que as pessoas se compadeçam mais do seu próximo. E aí, novamente, a própria doutrina nos chama a uma reflexão interior, nos chama a um entendimento interior. Ou seja, será que nós estamos exercitando esta lei na nossa vida, a lei do amor? Porque a lei do amor, ela não está simplesmente voltada ao fato da própria palavra, amar. Porque amar pode ser amar uma pessoa, amar um animal, amar os bens que nós temos, amar o dinheiro, amar a vida, muitas vezes fácil e tranquila que temos. Mas essa lei de amor exemplificada pelos espíritos amigos, colocando-a como a segunda etapa para a elevação espiritual e para a concretização do homem de bem em nós mesmos,
Essa lei de amor, ela é muito importante, indo mais do que aquilo que nós cotidianamente conhecemos. A lei de amor exemplificada pelos Espíritos e trazida a nós pelo nosso querido Mestre Jesus é aquele amor que vai além das fronteiras da nossa possibilidade. Aquele amor incondicional pela vida, pela natureza, pelos animais, pelas pessoas que nos rodeiam e até mesmo, como nos fala o próprio Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando em seu capítulo Amar aos Nossos Inimigos, ele pede para que este amor pelo inimigo seja exemplificado através de atos muitas vezes íntimos e pessoais que podemos oferecer àquele que não tem por nós nenhum tipo de simpatia ou até mesmo nenhum tipo de amor. Aquele que muitas vezes fez contra nós algo que nos tenha prejudicado, algo que nos tenha tirado um bem importante da nossa vida. Então, a lei do amor, ela mais uma vez mostra-nos que podemos pedir amor pela humanidade, amor pelos homens, amor pela vida, mas é preciso também que mais neste momento façamos esta reflexão, se nós, de nossa parte, estamos colocando-a em prática no dia a dia da nossa vida. E, por último, a lei de caridade. A lei de caridade. E a caridade é a extensão daquilo que podemos ofertar em favor do nosso próximo. A caridade que não está simplesmente voltada ao dinheiro ou a algo que nos sobra. Caridade que está muitas vezes voltada de forma verdadeira a dar ao outro mais, muito mais do que nós muitas vezes temos para nós mesmos. É quando nós nos abrimos verdadeiramente, renunciando aos nossos objetivos, aos nossos sonhos, aos nossos desejos, e ofertamos ao próximo o que temos de melhor. Quando observamos os passos de Jesus na sua trajetória aqui no planeta, os seus atos de caridade foram sempre baseados no seu amor, na sua justiça. Os seus atos de caridade estiveram sempre próximos de oferecer ao outro aquilo que ele tinha de melhor, aquilo que ele tinha de sentimento, aquilo que ele tinha de pureza, aquilo que ele tinha de sentimentos de amor para com o outro, aquilo que ele entendia como sendo o justo para oferecer ao outro essa melhor caridade. Então, essa caridade ela vai além do que nós imaginamos. Nós, muitas vezes, fazemos enormes tarefas caritativas em favor do próximo, que são extremamente importantes e significativas no contexto evolutivo em que nós estamos vivendo. Mas nós não podemos esquecer que a caridade ela não está simplesmente na questão material. A caridade também está em envolvimento com o espírito que está ali encarnado. Lembro-me das reuniões feitas pelo nosso querido Chico, à sombra do abacateiro, ou na Vila dos Pássaros, em Uberaba, quando ele, além de ofertar o pão, além de ofertar a roupa, além de ofertar alguma fruta ou algo mais que lhe era possível naquele instante, antes de tudo, Chico oferecia o Evangelho. Uma página do Evangelho lida e explicada, para que aquela pessoa, ou seja, aquele espírito, pudesse não só saciar a sua necessidade material,
mas também pudesse saciar-se como espírito eterno, compreendendo um pouco mais os desígnios de Deus, não se revoltando, não blasfemando contra Deus pela sua situação, pela sua necessidade, mas agradecendo por aquela oportunidade que ali estava tendo. Então, Kardec coloca essas três questões, a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza, como os degraus, os primeiros três degraus mais importantes para a nossa elevação, para o nosso crescimento espiritual e para nos tornarmos verdadeiramente homens de bem. Já na questão 919, que tem como título Conhecimento de si mesmo, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E Kardec volta novamente a perguntar: concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? E aí os espíritos respondem: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvesse feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, essa resposta ela é um pouco longa. Eu peguei só esse trecho inicial, em que o Espírito fala da sua experiência noturna, quando se recolhia para o seu descanso, fazendo uma interrogação a si mesmo. O que ele fez naquele dia? Será que tudo aquilo que ele realizou foi bom para ele, foi bom para as outras pessoas? Será que ele não falhou em algum momento? Será que ele não causou nenhum tipo de mal a alguma pessoa, direta ou indiretamente? Será que na forma material ou na forma espiritual, ele, nos seus atos durante o dia, não causou nenhum dano a quem quer que seja? E ele diz ainda que se todos nós assim agíssemos e oferecêssemos a Deus essa interrogação de nós mesmos no ato de cada dia, nós iríamos com certeza receber do próprio Deus e do nosso anjo de guarda a ajuda de que necessitamos. Mas Kardec foi tão inteligente na pergunta, porque ele fala: concebemos toda a sabedoria desta máxima. Realmente, conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, realmente, o fato de nós estudarmos a nós próprios é uma tarefa muito delicada, muitas vezes até espinhosa, porque nós precisamos nos colocar à frente do espelho e nos analisarmos de forma muito fria
e muito profunda, não só exteriormente, mas interiormente. Quando nós olhamos para o nosso corpo e acreditamos que precisamos fazer alguma coisa para melhorá-lo, um regime, uma plástica, uma operação, ou seja lá o que for, ou colocarmos algum apetrecho para que a roupa fique mais bonita, para que estejamos mais apresentáveis, agimos rapidamente para nos colocarmos em paz com o nosso organismo físico. Esse conhecer a si mesmo vai muito além disso, porque é um trabalho interior. Um trabalho interior em que nós vamos nos defrontar com as virtudes que trazemos de vidas anteriores, das experiências já vividas, como também o enfrentamento das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos comprometimentos com a vida, com as pessoas, com os espíritos, seja nesta ou em outra encarnação. E às vezes, nesse enfrentamento conosco mesmo, nos decepcionamos conosco, nos entristecemos conosco, acreditamos que verdadeiramente não somos mais capazes de dar a volta por cima e de nos melhorarmos daqui para frente. E aí desistimos, largamos e nos entregamos às facilidades da vida material. Mas, muitas vezes, é nesse exato momento que nós precisamos dar um crédito a nós mesmos. Porque quando paramos para fazer esta análise interior, quando paramos para olharmos interiormente aquilo que fomos e aquilo que somos e o que desejamos ser no futuro, talvez seja ali a grande oportunidade de mudança do espírito, o enfrentamento de si mesmo, a mudança, a transformação, jogar fora aquilo que não presta, aniquilar aquilo que não nos serve mais, destruir, queimar aquilo que ficou para trás, porque nada disso vai se modificar no dia de hoje nem no futuro, para estarmos vivendo o presente, este instante do agora. Quando nós iniciamos a nossa live desta noite, falando da questão 918 do homem de bem, para que possamos atingir aquele homem de bem e para que possamos nos utilizar das 3 leis dadas pelos Espíritos, a lei de justiça, de amor e de caridade, antes de qualquer coisa, é preciso que nós nos conheçamos a nós próprios. De que maneira vamos realizar este processo dentro de nós? De que maneira, apesar das inúmeras dificuldades que o mundo nos apresenta, apesar das inúmeras contrariedades que encontramos ao longo do caminho, no nosso trabalho, na nossa família, na sociedade de um modo geral, como nós podemos verdadeiramente nos tornarmos homens de bem? Como que verdadeiramente nós poderemos, aliás, exercitar a lei de justiça e de amor e de caridade? E aí os benfeitores respondem: somente conhecendo a nós mesmos, conhecendo as nossas características positivas e negativas. Eu sempre costumo dizer que é importante olharmos para as características negativas para que possamos aniquilá-las da nossa existência, da nossa caminhada. Mas acho muito mais importante observar as qualidades positivas, as virtudes, e regá-las como se estivéssemos regando uma planta, uma árvore, uma flor, para que cresça, para que se desenvolva, para que tome forma e traga-nos frutos proveitosos, não só no dia de hoje, mas como no futuro. Hoje estamos tendo esta oportunidade de nos conhecer a nós mesmos. Com certeza, ao longo desses quase 2 anos de reclusão em que todos nós estamos vivendo, em virtude da pandemia, muitas pessoas ao longo do planeta tiveram e estão tendo a oportunidade de fazer esta reflexão consigo mesmas, tornando-se pessoas melhores,
mais humanas, mais fraternas, mais caridosas, mais justas e mais amorosas. Quantas pessoas que muitas vezes, ao defrontarem-se consigo mesmas, se decepcionaram, mas conseguiram passar por cima dessa decepção e continuam lutando para serem pessoas de bem. Outras talvez tenham desistido no momento inicial da reflexão, quando, como eu disse, acabaram se defrontando com as suas negatividades. Mas com certeza a espiritualidade, Deus, lhes dará uma nova oportunidade para que possam novamente exercitar esse trabalho de conhecer a si próprio. Então, como nos disse o antigo sábio, conhece-te a ti mesmo. Talvez seja o maior desafio, a maior tarefa, a maior prova que nós temos nesta atual encarnação. Porque lá em cima, no primeiro texto, quando se fala do homem de bem, conhecer a si mesmo significa conhecer a nossa capacidade espiritual, significa conhecer a vida espiritual e significa fazer com que a vida espiritual se sobreponha à vida material que temos, que é importante, significativa, pois ela é que nos dá a oportunidade de crescer. Mas ela não está acima da vida espiritual, que é eterna, que é dinâmica, que faz com que nós cresçamos, que faz com que nós saiamos da sombra para nos tornarmos luz verdadeira no infinito, junto de todos os espíritos e de todas as moradas que Deus criou e continua criando. Então, que nós façamos deste momento de reflexão um incentivo para que possamos analisar a nós próprios, para que possamos observar a nós próprios e, com isso, encontrar um ponto de luz que nos dará aquela vontade interminável e insubstituível de nos tornarmos verdadeiramente homens de bem. E o homem de bem é aquele que, de uma forma muito profunda, trabalhou dentro de si a mensagem do antigo sábio: conhece-te a ti mesmo. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos que acompanham o grupo da Fraternidade Irmão Altino, abençoe a todos os trabalhadores do grupo da Fraternidade Irmão Altino, até mesmo os benfeitores espirituais que cuidam desta casa, e, mais uma vez, a nossa profunda gratidão pela oportunidade que nos concedem, porque nós temos por aquela casa, um carinho enorme, muito grande, de gratidão por tanta ajuda, por tanto apoio e por tantas oportunidades de trabalharmos e também podermos nos tornar, no futuro, um homem de bem. Uma boa semana a todos e que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, conceda a você que está nos assistindo, ao seu lar e à sua família e a todos os seus caminhos, muita luz, muita saúde e muita paz. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.